Você já parou para pensar que se sofrimento ensinasse por si só, o mundo hoje estaria cheio de pessoas sábias, pessoas maduras, conscientes e principalmente em paz? Mas não é isso que a gente vê por aí. A dor por si só ela não ensina, ela apenas informa. E o que você faz com essa informação é o que de fato vai fazer a sua transformação acontecer. E hoje é o que eu quero te mostrar nesse vídeo, que quando a gente confunde coisas com maturidade, mas a gente começa a entender que são só dores mal resolvidas. E como isso mantém você preso no mesmo ciclo, achando que está aprendendo, quando na verdade está só sobrevivendo. Vamos lá que você vai entender. Se você curte esse tipo de reflexão, vindas da psicanálise, vinda dos meus mais de 350 atendimentos que eu já fiz, e também da neurociência, onde eu tenho pós-graduação, me siga, acompanhe esse canal, né, para que a gente consiga se aprofundar mais no tema e também ir rumo à nossa transformação. Quantas vezes você já ouviu frases como: foi na dor que eu aprendi, eu sou mais forte porque sofri muito, essa dor me ensinou a não confiar em ninguém. Mas será que isso mesmo é aprendizado ou ela é uma proteção e uma desculpa que você está usando para entrar no modo de enfrentamento das suas questões? A dor de fato pode ensinar, mas só se você estiver disposto a ouvir o que ela está tentando te dizer. Do contrário, você só vai ficar em negação, que é o que muita gente faz hoje em dia, sem fugir, sem racionalizar e sem se anestesiar. É isso que a gente chama de coragem emocional, porque escutar a dor de verdade significa revisitá-la e encontrar partes de você que foram ignoradas, silenciadas e principalmente abandonadas. E entenda uma coisa, muita coisa que a gente faz quando ela não está bem resolvida, não está consciente, a gente acaba reproduzindo as coisas que fizeram com a gente. E a gente precisa fazer o contrário. A gente precisa entender que tudo que a gente foi aprendido, tudo que ensinaram pra gente, a gente tem que fazer o oposto, com carinho, com amor e com atenção. E agora eu vou comentar algumas coisas que a gente confunde com maturidade, mas na verdade são só dores conversando com você e comandando você. E você colocando a culpa no destino, coincidência, quando na verdade são ciclos repetitivos. Você é aquela pessoa que diz que tá tudo bem, o tempo inteiro para todo mundo. Não porque está, mas porque aprendeu a demonstrar que dor afasta as pessoas de você. Você não pode ser vulnerável. Então você se cala para não ser deixado de novo, porque já te deixaram atrás, já te deixaram no sofrimento, te deixaram na dor. E aí você acaba falando que tá sempre tudo bem, porque você não quer que ninguém olhe para você, e as pessoas de fato não olham. E aí você vai se sentindo cada vez mais sozinho ou sozinha, e você vai se sentindo mais perdido. E cadê as suas conexões? Onde fica a sua vulnerabilidade? E aí a gente começa a se distanciar da nossa própria verdade. Você acredita também que o tempo cura tudo? Coloca tudo, culpa no tempo, tudo em Deus, tudo no universo, mas na verdade o tempo só te empurra para uma dor mais profunda. Cura vem do enfrentamento e não da espera. Na psicanálise a gente chama isso de pensamento oceânico, que é quando a gente terceiriza a nossa responsabilidade. Deus vai curar todas as coisas, Deus vai resolver. Mas o que Deus quer da gente? Ele quer que a gente enfrente, ele quer que a gente tenha coragem, que a gente saia do papel do medo. Então a gente começa a ver aquelas pessoas que são super religiosas, que se conectam com Deus, vão à igreja, mas a vida dela tá mudando? Ela tá tendo alguma movimentação? Então onde tá a fé? A gente romantiza muito, a gente terceiriza. Freud fala muito isso, né? Do pensamento oceânico. Eu tô lá colocando numa coisa exterior para resolver aquilo por mim, mas ele está dentro de mim também. Eu preciso confiar nisso. Quando eu confio nisso, eu saio desse papel de espera e eu começo a ir para um processo de enfrentamento, certo? O outro é, você acha que já superou, mas vem alguma situação, um gesto, algum gatilho, tudo volta de novo. Parece que você enfrentou, mas na verdade não. Você só está tentando controlar situações externas ao seu redor para que não te gere gatilhos e você não entre naquela dor que você não elaborou. Muita gente confunde, eu já resolvi com controle externo para que as coisas não aconteçam. A gente tem que tomar cuidado com esse papel, porque quando a gente passa por isso, a gente começa a se tornar uma pessoa hiper estressada, com cortisol lá no alto. Esse começa a entrar num processo de depressão por conta disso, em excesso, e a gente tem que tomar cuidado por conta disso. Uma pessoa que passa por um nível de cortisol muito alto por 2, 3 anos, ela entra numa depressão, digamos que química aí, né, pela queima de neurônio, pelo excesso de hipervigilância, e aí? Tudo porque você está normalizando o sofrimento agora, que já está te doendo, só que você anestesiou, você está acostumado. Isso virou o seu próprio normal. Será que isso está te liberando? De fato está te fazendo você ser uma pessoa com mais sofrimento?
O outro ponto é, você romantiza aquela frase, eu aprendi na dor, mas repete sempre os mesmos padrões, as mesmas pessoas, os mesmos ciclos, os mesmos grupos de amizade, mesmo tipo de relação, só muda o rosto. Então, será que você realmente aprendeu? Será que você entendeu o que aquela lição quis te dizer? Porque senão você vai repeti-la. O outro ponto é, você diz e fala de boca cheia que não precisa de ninguém, mas sente um vazio enorme quando percebe que ninguém vem te ajudar. Você se sente perdido, aí você vai lá e compensa, querendo ajudar todo mundo, se entregando para as pessoas, sendo aquela pessoa extremamente essencial para todo mundo. E você confunde dependência com medo de ser ferido outra vez. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente vai se distanciando do que a gente quer pra gente. A gente tem que fazer o oposto, a gente tem que enfrentar, tentar a nossa forma de amar, de se conectar com as pessoas. E entender que assim, fulano vai falar que você é chato, que você é aquilo. Mas quem são as pessoas que estão do seu lado? Como que elas são? Como que elas agem? Elas estão lá com você realmente? Quando a gente entende isso, a gente começa a sair daquela coisa de dor, a gente começa a entender que assim, eu começo a entrar num rumo de transformação, entender que a dor que não é elaborada vira uma crença. Crença é um rótulo que eu dou pra mim e eu vou seguir esse rótulo. Viés de confirmação da neurociência. Tudo aquilo que eu acredito dentro de mim, eu vou buscar por evidências disso. Se eu vou ao mundo, a um relacionamento, buscando evidências de rejeição e abandono, eu só vou encontrar evidências de rejeição e abandono. Tô conversando com uma pessoa que ela não me responde na hora que ela tem que responder. Às vezes a pessoa está numa reunião, ela está num trabalho, ela está priorizando o momento de lazer dela e ela não está te colocando como prioridade. Isso também é uma provocação para que você se coloque como prioridade. E você não consegue, porque você está querendo colocar as pessoas na sua frente. Isso é dependência emocional, por conta de todos esses padrões de eu sou muito forte, as pessoas, eu consigo resolver tudo sozinho. Será que consegue mesmo? Ou está controlando todo mundo para não ter a ideia de que não vai conseguir controlar? E aí essa crença vira um comportamento que é exatamente isso que eu acabei de falar. E aí você não confia porque sofreu, e essa dor é válida, mas você não pode causar esse sofrimento com você porque fizeram isso com você. Você se sabota porque um dia te abandonaram, você se fecha porque aprendeu que sentir dói. E que ninguém fica quando você sente demais. E você tem medo de falar das suas emoções, você tem medo de falar que você ficou chateado, você tem medo disso. E aí a dor sem escuta vira uma prisão dentro de você e ela não te transforma, ela te paralisa. Ela faz com que você não se conecte com as pessoas. E o mais cruel disso tudo é que a gente começa a chamar isso de personalidade, do meu jeito de ser, quando na verdade são só feridas pedindo para serem vistas. A gente precisa começar a olhar com esse carinho, com esse amor pra gente, porque a gente quer exatamente aquilo que tá faltando, só que eu preciso aprender a dar isso pra mim, que aí na hora eu vou atrair as pessoas que estão fazendo exatamente o que eu tô fazendo por mim. Não preciso de ninguém que faça isso por mim, mas na hora que eu faço isso por mim, parece até contraditório, mas na hora que eu faço isso por mim, eu começo a atrair pessoas com um padrão de comportamento parecido com o que eu quero pra mim, com o que eu quero pra mim. E aí, escutar a dor não é se afundar nela. A gente precisa entender isso. É reconhecer que ela existe, é parar de fingir que já passou. É se permitir sentir o que você evitou por tanto tempo. Que muita gente continua reproduzindo os mesmos traumas com ela mesma porque fizeram isso com ela. E principalmente é entender que amadurecer emocionalmente não é superar tudo rápido, é olhar para dentro e dizer, eu ainda sinto, mas agora eu não fujo mais, eu não resisto mais, eu tô deixando fluir essa correnteza e tô vendo onde que ela vai. E é nesse lugar que a gente começa a verdadeira transformação, quando eu aceito que estou com um problema comigo mesmo e eu preciso mudar, aí eu mudo. E se o sofrimento realmente ensinasse, o mundo seria povoado por gente muito maravilhosa nesse mundo. E muita gente está fingindo, né, nas redes sociais, a sociedade do espetáculo, mas a sabedoria só vem quando a dor encontra a escuta, quando o trauma encontra um nome e quando o sentir encontra um espaço dentro da gente. Então, quando a gente entende isso, começa a dar mais espaço para as minhas sensações, eu não coloco elas embaixo do tapete. E se isso mexeu com você, salva esse vídeo e volta nele quando quiser fugir de novo. Não fuja das suas situações, em frente, vá atrás. Você acredita em você, você merece ser feliz e compartilha também com alguém que merece parar de apenas sobreviver e sim encarar a vida e começar a viver de verdade.